Olá, boa noite, tudo bom? Mais uma vez nós estamos aqui com as nossas terças-feiras de estudo, então ainda tá faltando uns minutinhos. Compartilhe, convide os amigos para que a gente possa fazer este estudo nesta noite. Boa noite, Fabi. Seja muito bem-vinda, companheira de sempre. É muito bom. Elis Marina, seja bem-vindo. Olha, que bacana. Vão chegando, porque hoje o estudo, eu quis muito fazer este estudo, porque são reflexões muito interessantes, né? Aí a gente vai aguardando o horário para a gente começar. Sejam muito bem-vindos. Então, eu sou Noêmia e nós estamos aqui, aproveitando essa oportunidade. Hoje o estudo vai ser mais assim uma reflexão. Ah, que bom. A Fabi tá sempre aqui com a gente, né? Eu tô sentindo falta da Rê. Tá meio sumidinha. Mas a gente às vezes marca, né, alguns nomes que a gente vai vendo sempre assim. Seja bem-vinda, Cissa. E o que acontece? Nós vamos fazer umas reflexões aqui hoje que está lá no Antigo Testamento. E é muito interessante, porque de repente a gente vai imaginar a situação. Ah, ela esteve com as crianças doentinhas. Oh, menino, criança é assim mesmo. Depois, chega a determinada idade, dá uma tranquilidade pra gente. Mas quando eles são pequenos, é um desafio. É gripe, é febre, é um monte de coisinha que como se diz, né? Requer muita atenção da nossa parte. Então, eu sempre falo, independente dos pais que tiveram, se conseguiu ficar adulto, é porque eles cuidaram bem na primeira infância. Nossa, não é fácil. A primeira infância é muito, muito desafiante, né? Então, gente, chegou o nosso horário. Nós vamos fazer a prece, rogando a Jesus, a Mãe Santíssima, que nos ilumine, nos oriente, para que a gente possa aqui ser um bom instrumento e fazermos reflexões que possam chegar ao coração daqueles que neste momento estão conectados neste propósito de ser pessoa melhor a cada dia. E assim nós damos por início os nossos trabalhos aqui no Instagram, dando graças a Deus. O seguinte, igual eu estava falando com vocês, eu fiz questão de fazer esse estudo, não quis convidado, falei, não, eu que quero fazer essas reflexões, né? E essa reflexão, ela tá lá em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 6, no Antigo Testamento. E é interessante, né? Porque essa passagem, ela vai retratar mais ou menos os últimos atos e a morte de Moisés. E diz mais ou menos assim. Deixa eu ler aqui para vocês. Sede fortes e corajosos. Não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizado diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo. Ele nunca te deixará, jamais
te abandonará. No 7 diz assim: Moisés chamou então a Josué e, em presença de todo Israel, disse-lhe: Sê forte e corajoso, pois tu entrarás com todo este povo na terra que Yahvé jurara dar aos seus pais, e tu os farás herdá-la. O próprio Yahvé irá à tua frente. Ele estará contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo e nem te apavores. É essa a passagem. E aí, vamos fazer assim uma leitura no tempo, fazer uma linha do tempo, para a gente pegar esses dois personagens, tanto Moisés como Josué. O que Moisés era, né? O Moisés foi aquele que veio para libertar da escravidão, e a gente vai vendo os desafios que foi enfrentando, os 40 anos do deserto, aquela coisa toda. Então a gente vai ver que Moisés, para aquele povo, representava uma autoridade. As pessoas confiavam em Moisés como aquele que iria levá-los à terra prometida. E de repente, o que acontece? Moisés, diante da terra que estava chegando, Moisés não entra na terra prometida. Então Moisés teve que passar esse feito para outro. E eu fiquei pensando, quantas vezes, né, a gente trabalha tanto num projeto, na realização de algo, e chega um determinado ponto que a gente tem que passar para frente. Ou pelas circunstâncias da vida, ou por outros motivos quaisquer, a gente tem que dar ao outro a oportunidade de continuar aquilo que a gente iniciou. E aí, eu fiquei pensando em Moisés, como que ele estava se sentindo, de repente, depois de tanto trabalho, de tanta luta, de tanto desafio, ele não poder usufruir daquele momento, da comemoração. Porque nós gostamos de comemorar. E a comemoração, ela faz parte da vida. A comemoração de algo, isso está inserido em nós. Nos dá prazer, nos dá alegria, essa questão da realização. E Moisés, ele não teve essa oportunidade. Ele fez todo o trabalho e não teve a oportunidade de comemorar sobre aquilo que ele tanto lutou, ele tanto acreditou. Então aí eu fiquei pensando, qual o ensinamento que está nessa passagem? Porque a vida, ela é pedagógica. A vida é esse processo de aprendizado. Então nós temos que estar buscando o aprendizado em tudo que nos acontece. Então, no caso, viajando nos meus pensamentos, pensei, quem sabe, de repente, porque ele precisava aprender que a felicidade não é deste mundo. Pode ser essa questão
desse aprendizado que a felicidade não é deste mundo. Mas também tem outro aprendizado que a gente pode absorver no sentido de que... espera só um minutinho. O outro aprendizado que a gente pode absorver de que a felicidade é algo que nós temos que estar completos. Porque Moisés, ele teve algumas coisas que ele não fez assim de acordo. Teve algumas atitudes dele, porque ele era humano também. Então, ele teve os erros dele. Então, esse aprendizado a gente também vai compreender melhor. Então, a questão de Moisés, a gente vai sim absorvendo, entendendo, até mesmo a lidar com as nossas frustrações, né? Porque lidar com as nossas frustrações é algo assim... Porque a gente não tem conhecimento da vida, dos propósitos de Deus. E às vezes a gente se perde dentro daquilo que a gente acredita que é o melhor e de repente a vida mostra outro viés. Não deve ter sido fácil para ele, né? E quem de nós, né, nunca passou situações aonde que a gente também teve que lidar com essa questão da frustração. Aqui em Contagem teve uma história muito interessante que eu vou compartilhar com vocês. Teve um pessoal, amigos, que se reuniram e eles fizeram uma creche com o objetivo de cuidar de crianças. Eles fizeram essa creche lá em Nova Contagem. E essa creche era assim, atendia uma quantidade muito grande de crianças. E as despesas eram muito altas, mas eles tinham um mantenedor que esse grupo mantinha a creche. Só que esse mantenedor, ele faleceu. E ele falecendo, eles tentaram tudo quanto é recurso para manter a creche aberta. Mas só que as despesas eram muito altas. E eles pediram ajuda daqui, ajuda dali. Infelizmente, não conseguiram. Então, o que os idealizadores do projeto fizeram? Eles passaram a construção, fizeram um contrato com a Prefeitura de Contagem. Então, nesse contrato, lá tem que ser creche. Então, a Prefeitura assumiu as instalações e lá a Prefeitura realiza o trabalho. E de creche, e o documento que foi feito é que lá tem que ser creche, não pode ser outra coisa, né? O prédio, eles doaram o prédio, porque é um prédio. Na época atendia acho que de 80 a 120 crianças por dia. E aí a gente vê essa questão do ideal. Do ideal. Igual essa moça, né? Essa senhora que buscou essa ideia e que correu atrás para acontecer isso, ela vira e fala, para mim, tudo bem, eu queria uma creche, não importa quem vai cuidar da creche. Então, às vezes, é isso que acontece. A gente pensa no coletivo, realiza algo e pronto. Que seja eu, que
que ser um outro, que aquele ideal permaneça. Eu achei assim de muito desprendimento da parte dela, né? Eu achei muito legal. Então é essas coisas mais ou menos que a gente tem que entender, né? E aí, meus amigos, vamos pensar a questão do Josué, né? A responsabilidade que estava acima dele. Porque Moisés passou para ele. Falou, você vai e faz isso. E aí a gente já se coloca no outro lugar. Quantas vezes a vida nos convida a assumir responsabilidades, a vida nos convida a dar um passo além. E a gente fica assim com medo, fica receoso, a gente fica sem ânimo mesmo, né? Ai, será que eu vou dar conta? Será como é que vai ser? E às vezes a gente perde a oportunidade. Porque a oportunidade, ela é igual o rio. Ela passa e não volta mais. Então Josué poderia ter desistido. Porque tem uma coisa também. Às vezes a gente fala assim, tudo que tem que ser, será. E não é. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder de decisão de querer vivenciar ou não aquela experiência. Então, tem a nossa parte, o nosso desejo de realizar ou não. Lógico, cada doutrina espírita, ela, através dos postulados, né, que Kardec codificou, dentro das perguntas que fez a espiritualidade superior, os que trouxeram as mensagens, né, do plano espiritual, eles falam sim que nós nascemos com uma programação reencarnatória. Nós nascemos com a programação reencarnatória. Nós trazemos os nossos objetivos. Mas só que, dentro dessa caminhada, nós podemos sim falhar. Nós podemos sim desistir. Nós podemos sim fraquejar. Então não quer dizer que eu venha com a programação reencarnatória que vai tudo ser do jeito que está programado. Não. Não é bem assim. Então é a mesma coisa da questão do Josué. Ele estava dentro de uma responsabilidade tremenda, que era assumir o lugar de Moisés e realizar e dar continuidade ao projeto de Moisés. E aí, diante dessa história toda, o que a gente pode ver? O título do nosso estudo é Esforçai-vos e animai-vos. Vamos ver hoje, vamos trazer para o nosso dia de hoje. As coisas estão assim, bem desafiantes. Estar algo assim, a gente abre os jornais, abre a internet, as coisas estão assim, um pouco assustadoras. Talvez, pode ser esse sentimento, né, de Josué para nós, de olharmos tudo que está acontecendo e de repente, e aí? O que me aguarda? Como que vai ser? Então,
esse esforçai-vos, animai-vos, é algo que a gente tem que fortalecer dentro de nós. Mas só que no caso deles aqui, eles confiavam em Yahvé. Eles tinham a certeza, a confiança que Yahvé estaria ali com eles. Porque quando ele fala assim, não tenhais medo e nem fiqueis aterrorizado diante delas, porque Yahvé teu Deus é quem vai contigo e ele nunca te deixará e jamais te abandonará. É por quê? Porque dentro daquela caminhada que eles iriam fazer, eles iam encontrar com duas tribos que eles iam ter que lutar. Então, ele já sabia que antes de chegar lá ainda ia ter duas batalhas ainda. Tinha que enfrentar dois exércitos. Então, essa certeza que Moisés passou para ele, essa confiança que Moisés passou para ele, né? Não fica com medo, vai dar tudo certo. É esse sentimento que nós temos que ter hoje, diante de tudo que está se passando. A gente não pode ficar com medo, nem aterrorizado. Nós devemos sim confiar que Jesus está cuidando de tudo. Que Deus está cuidando de tudo. É essa confiança. E como que essa confiança vai chegar até nós? Essa certeza. Através do estudo, desenvolvendo o intelecto, para despertar a fé e chegar até o nosso coração. Por quê? Porque esse desafio nosso do dia a dia, de não temermos esse momento tão especial que o nosso planeta está vivendo, que é o processo da transição planetária, que é a aferição de valores, que é a questão onde nós estamos exercendo o nosso livre-arbítrio. Porque nós tivemos momentos onde a gente não fazia as coisas por medo da opinião alheia, com medo de punição. Só que hoje as coisas estão assim, bem mais difíceis. Só que aí a doutrina espírita diz para nós que não existe vítima. Existe algoz, mas vítima não existe. Porque nós somos algoz dentro do nosso livre-arbítrio. E aonde que nós somos usados como instrumento da justiça divina. Então, tudo que acontece está assim, buscando um bem maior. Aonde que não precisava ser da forma que é. Mas nós ainda rebeldes estamos fazendo esse pior caminho. E aí nós vamos ver que lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 6, aonde o título é assim, fidelidade à lei, à condição da ajuda divina. Porque no nosso dia a dia nós temos muitos desafios. A vida no planeta Terra é isso. Planeta de expiação e provas, habitado por espíritos de terceira ordem. O que são espíritos de terceira ordem? Espíritos ainda muito presos à matéria. O que são os espíritos presos à matéria? Eles não conseguem compreender as verdades espirituais. Eles ficam mais presos no imediatismo e nas sensações.
Eles são mais guiados pelos instintos. Isso que são os espíritos de terceira ordem. Então, porque muitas vezes, muitas atitudes que vêm do instinto, elas vêm de certa forma, de maneira muito reativa. Bem mesmo, se eu sinto raiva, eu vou lá e destruo. Eu transformo a raiva em violência. Só que com a compreensão do mundo espiritual, das verdades espirituais, compreensão que nós somos espíritos, não somos matéria, isso muda o nosso entendimento da vida. Porque eu ter certeza de que a morte física não acaba com a vida, essa compreensão vai mudar muita coisa no nosso mundo. E aí a gente vê certas notícias, a gente vê certas coisas, a gente fica triste. Porque sabe que não vai resolver. Só vai agravar mais a situação. Por quê? Preso nos instintos, esquece da verdade espiritual. De que nós somos espíritos. Não adianta matar o corpo, porque a alma é imortal. Quanta coisa ia mudar quando essa verdade fizer parte da nossa vida. Quando nós compreendemos que estamos aqui para trabalharmos o coletivo e não o individual. Nós estamos aqui para colaborar um com o outro e não para atrapalhar a vida do outro. Mas a gente chega lá, eu confio. Então, quando lá no livro de Josué diz, ser firme e corajoso, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-los. Tão somente ser de fato firme e corajoso para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que triunfes em todas as suas realizações. Gente, isso aqui é o que a doutrina espírita fala para nós, respeito de sintonia, lei de causa e efeito. É isso. Por quê? Para a gente receber ajuda do plano espiritual, a gente tem que estar agindo corretamente. Que os hindus chamam de Dharma. É nós estarmos agindo coerente com a nossa consciência. Porque se nós estivermos sendo fiel àquilo que nós acreditamos, com certeza o nosso comportamento será de acordo com o nosso nível de evolução e de entendimento da lei de Deus. Então não tem como essa questão de comparação. Por quê? É ser firme e corajoso. Porque nós vamos ter que brigar com a gente mesmo. Então a gente tem que estar determinado naquilo que a gente deseja e ter coragem. A coragem para superar a si mesmo. Porque tudo que me acontece na vida provém de mim mesmo. Não é do outro. Não é do outro. O outro só serve de instrumento para me trazer as experiências que eu estou desejando. Tudo que chega até nós é fruto nosso, não do outro. Então, a questão da lei de causa e efeito, ação e reação, que nome que dê. Agora, essa fidelidade àquilo que a gente acredita é muito importante.
é muito importante. E até mesmo essa compreensão nossa, a questão de moral, a questão de ética. Porque a moral ela vai ser formada de acordo com os costumes, com a vivência, com o que foi ensinado. Mas a ética não. A ética é universal. A ética ela está, é a mesma aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, tudo é a mesma coisa. O comportamento ético, ele é universal. Porque é o bom proceder. É você agir de forma com fraternidade, com indulgência, com respeito. Então, a ética é algo assim que é o caminho para conquistarmos a felicidade, né? Então, o que acontece, gente? Às vezes, a gente entra dentro de um turbilhão de situações, de vida, que o que a gente precisa é se esforçar. E o que é esforçar? Aí nós vamos olhar lá no dicionário, que é muito bom a gente entender o significado das palavras, para ver o que quer dizer. O que é esforço? É empenho, dedicação, persistência, atenção, entusiasmo. Então, diante dos desafios do cotidiano, nós temos que buscar esse esforço, essa persistência, essa atenção dentro daquilo que a gente deseja, né? E o entusiasmo. O entusiasmo é você estar ali presente, sabe? Acreditando com alegria naquilo que você está fazendo. Porque também o esforço, ele pode sim trazer alguma... Com certeza traz. Quando a gente vai se esforçar, né? No início, assim, vamos pegar a questão da ginástica, né? No início, quando começa a exercitar os músculos, tem os incômodos, tem as dores, mas depois o corpo acostuma. Então, esse esforço íntimo vai ter sim no início aquele incômodo, vai trazer alguns sentimentos que de repente a gente não quer lidar com eles, mas é passageiro, é só o início. Só o início da gente se acomodar em outro patamar de busca, né? Então, esforçar não é fácil também. Aí tinha um amigo meu que ele diz assim, o esforço, ele faz parte do processo. Boa noite, Denise. O esforço faz parte do processo, porque se fosse fácil, não teria mérito. Então, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos conversando sobre esforçar e animar. Então, o esforço, ele é dentro daquilo, como se diz, se a gente sabe aonde a gente quer chegar, o esforço será muito bem-vindo. Essa que é a questão. Se eu tenho certeza do que eu estou buscando, aonde que eu quero chegar, vamos falar para o espírito imortal. Se eu já tomo consciência que eu sou um espírito, que eu quero sim encontrar a felicidade de conhecer a lei de Deus e vivê-la,
se eu tenho certeza, convicção, todo esforço vai valer a pena. Porque a minha força vai ser gerada na vontade para realizar. Então, o processo é o seguinte: eu penso, eu desejo, eu me esforço, eu consigo. É mais ou menos desse jeito. Então tá, eu quero ser uma pessoa melhor porque eu acredito na imortalidade da alma. Eu acredito que eu sou um espírito imortal numa jornada evolutiva. Eu vou buscar todos os mecanismos para mim alcançar êxito nisto. Porque na vida material, a gente faz esse esforço. Quantas noites sem dormir para estudar, para passar num concurso? Quantas coisas são abandonadas para alcançar aquele objetivo de tirar uma maior nota na prova? Então, é mais ou menos desse jeito. É esse esforço que nós temos que buscar. Essa mesma energia que nós temos que buscar de movimento, de melhoria, de melhor entendimento da vida, de melhor compreensão. Porque essa compreensão, ela vai nos ajudar a enfrentar os desafios que fazem parte da Terra. Porque o Evangelho fala isso, a doutrina espírita fala isso, que aqui na Terra é desafio. E nós vamos sempre encontrar, sim, dificuldades. Porque essas dificuldades é que desperta a nossa potencialidade. A gente conseguir ver isso desta maneira, fica muito mais leve. A gente ressignifica as experiências, ressignifica as dificuldades. A gente ressignifica tudo. Porque a gente sabe sim que aquilo que está nos acontecendo é para um bem maior. Então a gente vai se esforçar cada vez mais, buscando conhecimento, buscando a prática do bem, buscando coisas que vão ajudar. Agora o ânimo. O ânimo, quando ele manda assim, animai-vos. A palavra ânimo é despertar, entusiasmar, incentivar, impulsionar, encorajar. Então quer dizer o quê? Eu tenho que me esforçar, mas com alegria. A busca de despertar a minha espiritualidade tem que ser algo que me traga alegria, com entusiasmo, não aquela coisa fechada, triste, pesada. É isso que fala, que Moisés fala para Josué. Para poder a gente ter essa certeza que nós não estamos sozinhos. Jamais nós estamos sozinhos. A espiritualidade, através de várias obras, as obras da codificação, ela traz para nós que quando nós encarnamos, nós temos o anjo guardião. Esse anjo guardião que vai nos ajudando na nossa jornada. Nós temos os espíritos amigos, nós temos os amigos, os espíritos familiares. Nós temos uma gama de espíritos, de seres, de amigos que querem nos ajudar. É só a gente, sim, como se diz, não nos afastar. Não nos afastar do que é reto e do que é bom. Igual ele fala aqui, ó. Yahvé fala para Josué:
Ah, isso mesmo. A Denise fez um comentário aqui muito legal. Aceitar o tempo da transformação também é importante, porque ninguém muda da noite para o dia. A natureza, ela não dá saltos. É um dia de cada vez. Isso é o processo. Mas sabe aonde que a gente se complica? Sabe, Denise, aonde que a gente se complica é quando a gente começa a se comparar. Então, quando começa a se comparar com o outro, aí é onde que a gente não compreende isso aí. Porque a gente não tem noção do nível de evolução do outro, não tem noção das experiências que ele veio na sua programação reencarnatória. Nós não sabemos nem qual a bagagem que eles traz para vivenciar aquelas experiências. Aí a gente se compara e vai querer fazer igual e não dá conta. Porque nós somos individualidade. Cada um com a sua história. Agora, se eu busco me conhecer, o que vai acontecer? Eu vou saber o meu tempo. Eu vou saber comemorar as minhas vitórias. Eu vou saber lidar com as minhas frustrações. Porque eu sei o meu caminho. Por isso que é tão importante a questão do autoconhecimento. Porque quando Moisés chamou Josué e falou com ele, agora você vai seguir em frente, é porque Moisés sabia a capacidade de Josué para passar para ele essa diretriz. Então, é mais ou menos desse jeito. Agora, essa questão, olha só, tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o cuidado de agir segundo toda a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Então, ele já tinha uma diretriz de como se comportar. E nós temos a diretriz que é o Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É isso. Tão simples e tão difícil. Porque a gente não sabe nem quem nós somos. Então, como saber quem é o próximo, se a gente não sabe nem quem a gente é? Fica meio complicado. Por isso que a gente está nessa confusão toda que a gente está no mundo. Porque a gente não sabe quem é. Né? E essa questão da fidelidade naquilo que você acredita. Então, quando a gente se conhece, a gente se respeita, a gente sim vai se esforçar e vai fazer essa construção de maneira positiva, respeitando os limites, né? Que é muito importante. E não querer as coisas de um dia para o outro, varinha mágica, dorme igual esses filmes que a gente assiste, né? De repente a pessoa dorme, no outro dia acorda e a vida dela está toda mudada. Não é bem assim. Mas aí, o que acontece, gente? O Josué, nós estamos contando aqui, Denise, a história dos últimos dias, os últimos atos de Moisés e a morte dele. Só que Josué, o que acontece? O negócio não deu muito certo. Não deu muito certo. E acabou acontecendo muitos problemas. Porque o povo estava todo preparado, né? Mas o que acontece? A questão da vigilância, né?
da atenção que nós temos que ter sobre nós. E eu sempre digo, não se coloque à prova. Não vá se testar, porque vai cair. Não se coloque à prova. Porque ali o Moisés, ele pensou assim, ó, o povo está preparado, porque ficou 40 anos no deserto aprendendo tudo que precisava aprender. Teve o ritual lá de... Porque eles tinham o ritual da tenda, né? Onde que a Yahvé aparecia. E eles liam todas as leis para todos, para poder relembrar quais as leis que tinham que obedecer, né? Então Moisés falou assim, não, o povo está preparado para chegar na terra. E às vezes a gente acha que está preparado para viver tal coisa, né? Só que o contato, as influências, as tentações, eles acabaram se perdendo. E é aonde nós vamos ver lá em Isaías, no capítulo 29, versículo 13 a 14, que Isaías diz assim, o Senhor disse, visto que esse povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida na rotina. O que me resta é continuar, assustar este povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus lábios perecerá e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Olha que interessante. Olha que interessante o que Isaías traz para nós lá no Antigo Testamento. Então, por isso é importante a gente ler a Bíblia, a gente estudar a Bíblia. Porque aqui, o que Isaías está falando? A questão da superficialidade, a questão da rotina, da gente fazer as coisas sem estar com entusiasmo, sem estar presente. Igual quando ele fala aqui, ó, este povo chega junto a mim com palavras. Porque a gente acha que palavras vai convencer. E não é assim. E me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a sua reverência para comigo não passa de mandamento humano, de coisa aprendida na rotina. É aquela coisa, né? Eu cumpro todos os rituais, eu faço tudo que manda fazer, mas não estou presente. Não está chegando no coração. É isso que Isaías fala. Olha só, gente, quanto tempo. E como que a gente é teimoso. Olha só essa questão. Só que a consequência, Isaías traz para nós aqui. A questão dos prodígios, das maravilhas, dos fenômenos. É uma forma de distrair. Por quê? Sem esse envolvimento do coração, do sentimento, a sabedoria vai embora. Porque a sabedoria é quando o conhecimento entra em nós, transforma nosso comportamento. É onde que a gente se torna sábio. É quando a gente aprende com o que a gente vive, com o que a gente lê. E quando ele fala que o entendimento dos seus entendidos se desfará. E a gente vê na literatura espírita muitos casos, né? Já está na Bíblia, nos advertindo desse perigo, que é a questão
no muito falar e nada fazer. A questão da superficialidade, a questão de não estar acreditando naquilo que está realizando. A gente está no piloto automático, as rotinas humanas que nos ensinaram. Ah, tem que fazer isso e fazer aquilo, tal, tal. Para viver minha espiritualidade, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas não está presente naquilo que está realizando. Ensinou, aprendeu, pronto. Aí depois vem como se diz. Aí a gente vai entender, a gente vai se esvaziando. Porque a gente não está completo. A gente não está absorvendo o ensinamento. Porque o ensinamento, ele tem que nos alimentar. Ele tem que nos sustentar. Mas aqui Isaías mostra para nós que é as práticas que os outros nos ensinaram na rotina e pronto. É o fazer por fazer. Sem entusiasmo, sem estar vinculado o coração naquilo que está realizando. Então vai acontecer isso. Vai ficar vazio. Vai fazer todas as práticas, mas ainda vai ficar vazio. Porque o coração não está envolvido naquilo que está fazendo. Né? Então, meus amigos, é aquela questão que cada vez vai ficando mais vazio. Né? Aquele que não tem, até mesmo que ele achava que ia ter, vai ser tirado. É essa questão da passagem do Evangelho que Jesus reporta, né? Dessa questão da gente, a necessidade da gente estar se abastecendo, da gente estar se nutrindo. E como que a gente se nutre? Através da prática do bem. É procurando ser útil, é procurando auxiliar na medida do possível. É a gente estar trabalhando dentro de nós os nossos sentimentos, né? Então, diante da vida, diante dos desafios, vamos procurar, sim, nos esforçar, ter empenho, dedicação em tudo aquilo que a gente vai realizar. Porque muitas vezes a gente confunde as coisas. A gente acha que viver a espiritualidade é só lá na instituição. Viver a espiritualidade é o cotidiano. Os espíritos entram em contato com a gente, não é só lá na instituição religiosa, naquela reunião, para isso, para aquilo. Não. O contato com a gente é direto. Só que a gente acha que é só lá. E não é. Então, esse empenho, esse esforço, essa dedicação, ela tem que ser no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas tarefas que a gente executa, nas funções que nós estamos. Buscar esse ânimo, né, na hora de estar realizando as coisas. Porque é isso que vai, sim, desenvolvendo a nossa capacidade de amar. Porque o amor também a gente aprende. A fraternidade a gente aprende. A gente aprende tanta coisa. Então vamos começar de pequenas coisas. E nessas pequenas coisas nós vamos desenvolvendo a fraternidade. A fraternidade nós vamos desenvolver o amor. Pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia. A gente vai sim se abastecendo, né? Então, a vida material, ela é importante. A vida espiritual é importante.
A questão nossa é sabermos sim, vivermos a nossa vida com a espiritualidade no cotidiano, sempre sendo o melhor que a gente pode. Esse que é o desafio. Porque como se diz aqui no Antigo Testamento, se apartarmos da lei, vamos estar sozinhos. Mas se nós estamos buscando viver a lei, nós vamos ter ajuda. É essa a nossa garantia da ajuda. Porque se nós formos agir de acordo com os nossos interesses pessoais, passando por cima do outro, sendo egoístas, não pensando no coletivo, o que acontece? A gente vai se perder, né? Então, meus amigos, é essa a nossa contribuição. E é muito interessante a gente estar assim, buscando nos esforçar e buscando nos animar diante dos desafios da vida, né? E trabalhar essas nossas emoções, as nossas frustrações, os nossos desafios. E quando formos convidados para alguma tarefa, que confiemos, que realizemos, que não tenhamos medo. Porque Deus, Ele sempre está junto daqueles que buscam fazer o melhor. Faz parte da lei de Deus ter esse apoio quando a gente deseja fazer algo bom, né? Quando a gente está pensando no coletivo, nós pensamos em nós, mas estendendo aquilo que é bom em benefício de todos. Esse é o nosso papel, né? Então, é isso. Eu agradeço vocês, assim, por essa reflexão, que a gente possa, assim, buscar esse esforço, esse ânimo diante das diversidades, das confusão que está acontecendo por aí, mas sempre confiando que Deus está com a gente, né? Grande abraço e até semana que vem. Isso mesmo, Denise. Força na peruca, vai dar certo. Que a palavra da Denise. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos conduza por caminhos melhores. Até mais. Grande abraço. Até semana que vem.